Fala pessoal, esse é o Em Busca do Alcançável, eu sou o Jorge. Bom, hoje é dia 13 de janeiro de 2021. No dia 11 agora saiu o resultado da OAB, do exame 31, número 31 da OAB, 31º. Bom, foi o exame da ordem que eu fiz ainda durante a faculdade. No nono semestre eu acabei fazendo a primeira fase, lá em fevereiro de 2020. Veio a pandemia, a segunda fase só foi agora em dezembro de 2020 e o resultado saiu dia 11, finalmente eu passei, Estou aprovado, estou livre da OAB, que é a meta aí de todo estudante de direito. O que eu tenho para dizer sobre esse exame é que foi um exame conturbado, a gente teve a questão da pandemia atrapalhando bastante a rotina de estudos da galera. Provavelmente isso prejudicou o desempenho de muita gente na prova de segunda fase. Inclusive minha nota também não foi satisfatória, mas foi o suficiente para aprovação. Dito isso, eu venho aqui trazer algumas dicas para a sua primeira fase do exame da ordem. São dicas que eu utilizei durante a graduação para a aprovação na primeira fase. Eu fui aprovado de primeira, nunca tive dificuldade com primeira fase, tá? Justamente porque eu segui essas dicas e venho me preparando desde a graduação, porque é uma fase que o estudante, o acadêmico e o bacharel de direito vão acabar enfrentando durante a trajetória, Bom, e a primeira dica para a primeira fase da OAB é que você conheça o seu ponto de partida, tá? O que eu quero dizer com conheça seu ponto de partida? A prova da OAB, na primeira fase, ela é uma prova que tem 80 questões e você precisa de 40 acertos para a aprovação, certo? Ou seja, 50% da prova. É um coeficiente pequeno, só que a prova tem muitas matérias. E quando eu digo para você conhecer seu ponto de partida, a primeira coisa que você vai ter que fazer antes de começar uma preparação para uma primeira fase é um simulado. Você pode pegar alguma prova anterior, desde que seja recente, ou até a última prova e simular. Pode ser no meio físico, no Q-Concursos também tem a prova já digital para você responder, mas você vai sentar e fazer aquela prova como se fosse realmente a primeira fase da OAB. A partir daí, você começa a sua preparação, ou seja, se você já teve 40 acertos nessa primeira fase, de simulada, é um ótimo indicativo. Você pode só melhorar os erros que você teve. Então, por exemplo, se você não foi muito bem em penal, se você não foi muito bem em direito do trabalho, você pode melhorar e desenvolver essas matérias para justamente chegar, quando estiver valendo a primeira fase, garantir a sua aprovação. Agora, se você teve menos que 40 acertos, você vai ter que descobrir onde que você está errando, se você ainda precisa de mais bagagem, se você precisa de uma maior imersão no conteúdo do direito em si. Uma outra dica é verifique se esses acertos que você teve excluem as matérias relacionadas ao Estatuto e ao Código da OAB, tá? Por quê? O Estatuto e o Código da OAB, aquelas normas regulamentares, elas compõem normalmente 8 a 10 questões da prova. É um coeficiente bastante alto para a prova. E não é uma matéria que nós temos na graduação normalmente. Algumas grades podem até ter, mas não é uma matéria que nós temos muito contato durante a graduação. Então, se você fez 35, fez 30 acertos sem ter estudado essa parte do Estatuto, do Regulamento, do Código de Ética da OAB, isso já é um ótimo indicativo. Por quê? Porque você ainda não estudou uma parte que é muito cobrada nessa prova. Então, o que eu te recomendo nesse caso é você focar justamente nessa parte e melhorar aonde foi o maior de seus erros. Essa parte de conteúdo tem uma relação direta com a próxima dica. E a próxima dica é justamente estude o que realmente cai. A prova da OAB, ela tem 80 questões e são muitas matérias de direito. São ali 16, 18, 17 matérias jurídicas. Eu tenho aí algumas prints, eu vou colocar para vocês aqui do lado, eu acho, de como são distribuídas as questões nessas matérias. Se você reparar bem nessa distribuição, existem matérias que quase não aparecem na prova. Por exemplo, filosofia do direito, direito ambiental, e são matérias que normalmente na graduação a gente não tem muito contato, principalmente filosofia do direito. Normalmente você aprende nos primeiros semestres e acaba esquecendo depois. Então não há necessidade de você investir em matérias como essas. Se, por exemplo, vão cobrar 2 questões de filosofia do direito, qual o sentido de você sentar e assistir uma videoaula de 1 hora, se dedicar para ir lá e acertar as 2 questões que sejam? Não vale o esforço. A relação custo-benefício dessa questão
não vale o esforço de entender aquela matéria. Claro, se você tem um material de revisão, revise, talvez valha a pena. Agora, não invista nisso. A maior quantidade de questões da prova é aquele núcleo que nós temos na grade de Direito. Principalmente um núcleo que é cobrado lá nos primeiros semestres. E aí já vai uma aplicação prática dessa dica para quem está na graduação. Vocês vão perceber que os 3 primeiros anos e os 4 primeiros anos do curso são os anos que colacionam essas matérias da OAB. Ou seja, a parte geral de direito civil, a parte geral de direito penal, o direito constitucional. Toda essa parte é cobrada de uma forma muito densa na OAB. Então, se você não construir um material de revisão durante a graduação, é provável que você vai ter que ver isso tudo de novo. Se você ainda está na graduação, construa um material de revisão desse conteúdo. Se esforce neles, principalmente, porque eles vão ser muito importantes, não só para a OAB, mas como para a aplicação prática no futuro. E a terceira e última dica que eu tenho para dar para a primeira fase do exame da ordem é que você não fique trocando e colecionando material de estudos. Por exemplo, esses foram os únicos 2 materiais que eu comprei para a primeira fase da OAB, tá? Eu comprei justamente um material que eu tenho uma maior dificuldade, porque eu não tenho afinidade. Eu estudo para concurso desde a graduação, e o concurso que eu foco não cai penal, processo penal. Eu comprei um justamente relacionado a isso, e o mais importante é a parte de ética, de estatuto, regulamento da OAB, tá? Eu comprei esse livro, daqui eu acho que é da Juspodium, e esse outro aqui de trabalho, processo de trabalho, que é outra parte que eu era muito fraco na época da OAB, tá? Resumo da ópera. Comprei esses 2 materiais. Usei algum dos 2? Cara, eu usei simplesmente só o final aqui desse livro, que foi a parte de ética, ó, tá grifado até, não sei se dá pra ver na câmera, tá anotado. Eu não usei nada de penal, nada de processo penal, e esse aqui, então, muito menos, eu não usei quase nada disso. Mas por que eu fiz isso? Acabou que o fato de eu ter um material de revisão muito robusto que eu construí durante a graduação e já ter uma familiaridade muito grande em fazer questões, eu me sentia seguro em fazer a prova sem ter que gastar tanto com materiais. Eu simulava a OAB justamente efetivando aquela primeira dica que eu dei, de conhecer o ponto de partida. Eu simulo a OAB desde o 4º semestre da graduação. No 4º semestre, a primeira vez que eu fiz a OAB, eu já acertei mais de 50 questões. Então eu sempre me senti muito seguro em fazer essa primeira fase. Por isso que eu não gastei muito com esses materiais. Porém, se você, lógico, cada um tem o seu ponto de partida, se você não conseguiu esse coeficiente de acertos, não tem problema. Eu te recomendo a comprar, adquirir um material, talvez até adquirir um curso, mas não fique fissurado nisso. Não vai ser o material que vai levar você à aprovação. É justamente a imersão no seu material e não a quantidade de materiais que vai fazer com que você acerte um maior número de questões. Então, tem uma galera que compra mentoring, compra coach, compra material revisado e daí assina um curso. Cara, isso não vai adiantar de nada se você simplesmente não sentar e focar no material que você já tem. Se você comprou um kit de livros, ótimo, aproveite eles e os utilize. Não adianta assinar um kit de livros, aí vai contratar um mentor e aí vai num curso de assinatura ilimitada. Cara, não é assim. A OAB, ela simplesmente coleciona todo o conteúdo que você aprendeu na graduação. Se você fez uma graduação com foco, isso já vai ser muito bem demonstrado na OAB. Ah, mas tudo bem, eu não fiz com foco, enfim, peguei muitos exames. Não tem problema. Assine um curso mais robusto. Se você sente a necessidade de videoaulas também, então opte com videoaulas e comece praticamente do zero. Isso vai lhe dar um processo de imersão muito melhor do que você procurar materiais resumidos, materiais editados por outras pessoas. É muito melhor nessa fase você sentar e começar com calma tudo de novo. Bom, para você que ficou até aqui no vídeo, eu tenho também uma dica bônus, e essa dica é: respeite o seu tempo. A OAB, ela não vai acabar. Não importa se você é aprovado durante a graduação ou depois da graduação. Seu objetivo é ser aprovado. Na OAB, nós temos diversos tipos de pessoas fazendo essa prova. Então, nós temos pessoas jovens, nós temos pessoas mais velhas, e cada um tem que respeitar o seu tempo e o seu contexto. As oportunidades que as pessoas têm e a vivência de cada um é algo muito subjetivo. Nós não temos como adotar um parâmetro que você tem
tanta idade você tem que ser aprovado, ou você tem tantos anos de estudo, você tem que ser aprovado. Não. Por exemplo, minha mãe, ela reprovou, acho que em quatro vezes na OAB, tá? Mas minha mãe era servidora pública, mãe solteira, mãe de 2 filhos, cuidava da casa, então ela não tinha nenhuma carga de responsabilidade no sentido de se cobrar nesse sentido, apesar de que ela se cobrava, e é o que as pessoas fazem na maior parte das vezes. Esse cenário é muito diferente do meu, por exemplo, que sempre tive um suporte familiar, um suporte de incentivo para justamente trilhar o caminho que eu trilho. Então, respeite seu tempo, vá com calma, a OAB não vai acabar, não vai ser o último exame, pode ficar tranquilo, foco no aprendizado que vai dar tudo certo. Bom, pessoal, esse é o vídeo de hoje, eu espero que você tenha gostado. Se você gostou, deixa o like nesse vídeo, se inscreve no canal também, tá? E indique para seus amigos, aqueles amigos que estão aí no processo de primeira fase da OAB e estão na caminhada para buscar a carteira da ordem. Se você quiser saber mais sobre direito, concurso, estudos, fica aqui no canal que toda semana prometo trazer um vídeo pelo menos para a gente debater sobre o tema. Muito obrigado pela atenção, forte abraço.